Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milana Flores, está começando mais um Todo Ouvidos. E eu estou muito feliz que o canal já passou de mais de 40 mil pessoas. Eu sou muito grata por isso, por todos que ajudam, compartilhando, comentando, curtindo. Muito obrigada. Eu também quero agradecer aos membros do canal, a Simone Rios, a Mônica Fantucci, a Virgínia Miranda, Fátima Tavares, Elisandra Simas, Thaís Matiello, Ricardo Nicoletti, o Ivo Oliveiras Farias, Juliana Carvalho, Natanel Oliveira, Marcos Pellegrini, Crisana Aline Leite. São tanta gente que só tenho a gratidão por vocês. Porque vocês fazem acreditar no jornalismo catalisador de boas mudanças. Bom, a história de hoje é uma história especial, assim como todas que vêm aqui no canal, né? Mas hoje eu converso com a Stephanie, que é mãe do Joaquim. Ela vai contar um pouquinho da história dela aqui para vocês, mas atualmente ela trata leucemia e a neuromielite, espero que seja assim que se pronuncie. Ela vai contar em Sim, detalhes. A Stephanie também perdeu recentemente o marido dela, que era o grande amor da vida dela, né? Além do filho. E também sim. o suporte dela. Eu acredito que ela vai contar em mais detalhes para vocês, porque ela tem propriedade, a história dela. Stephanie, seja muito bem-vinda e estou muito, Obrigada, muito obrigada. honrada. Ste- Estou muito feliz pelo convite, emocionada de poder compartilhar a minha história para muitas pessoas. E olá a todos. E posso começar? Pode, eu até queria que antes de você começasse sobre a doença em si, eu quero que as pessoas conheçam mais quem é a Stephanie. Sim. Bom, eu sou a Stephanie, tenho 32 anos, mamãe do Joaquim de 4 anos. E eu sempre tive um sonho na minha vida que era de ter a minha família. Todo namorado que eu arrumava falava assim: conheceu o caso, conheceu o caso. Quando eu via que não era aquilo, né, já não queria mais. E eu estudei, me formei em técnico em nutrição e comecei a trabalhar na área. E trabalhava em uma empresa e acabei recebendo uma proposta de uma outra e fui trabalhar em uma outra. E, e aí meu pai até falava, né? "Ai, você quer tanto casar, quem sabe nessa nova empresa você não arruma o seu marido, né? Brincando. E aí, né, comecei a trabalhar e até que eu conheci o meu esposo. E nós começamos a conversar, né? Começamos a sair. Conheci ele no dia 16 de novembro de 2019. E um belo dia ele falou assim: ah, vamos sair, tô num barzinho tal. E aí meu pai, né, foi me levar, ele ia usar o carro e tava a minha tia junto e a minha mãe. E eu até falei com a minha tia: olha, tia, com esse é o caso. E, e ela até riu, né? Ela falou assim: ai, todos os namorados que você arruma, né, você fala isso, vamos ver se com esse vai. E E foi, né? Nos conhecemos, foi indo, indo e começamos a namorar. E em 4 meses eu conheci, namorei, noivei, casei e engravidei. Foi tudo muito, muito rápido, muito intenso, muito mágico. E assim que nós começamos a namorar e nós decidimos casar. Ele foi transferido para Itirapina, né? Nós somos do interior de São Paulo, da cidade de Sumaré, e ele foi transferido para a empresa de Itirapina e nós começamos a morar em Rio Claro. E
Em 2020, no começo, né, do ano, quando nós nos mudamos, começou a pandemia e foi um baque, um susto, né, na vida de todo mundo, né? E Era nisso, algo novo. Stephanie, o Joaquim já tinha nascido? Ainda não. Ah, perfeito. E foi um baque na vida de todo mundo, né? E em 16 de abril de 2020, eu descobri que estava grávida do Joaquim. O desespero foi maior, né? Com aquela pandemia, muitas percas, e ninguém sabia, né, muito o que estava acontecendo. E comecei a fazer o pré-natal. A obstetra também deixava a gente com muito medo. Bom, o Tiago, ele era técnico de segurança do trabalho, então ele estava ali na linha de frente, né, para a segurança dos colaboradores da empresa. Então ele ouvia muitos relatos, tinha que pesquisar muito. Então foi um susto para todo mundo. E quando a mulher fica grávida, ela fica muito sensível. Por mais cuidado, carinho que eu tinha ali do Tiago, dos meus pais, eu ficava muito sensível, chorando por tudo e longe do restante da família, dos meus primos, que nós éramos não, nós somos, né? Muito apegados, sempre fazemos o encontro dos primos, a família sempre junto, eu e minhas amigas. Então, a minha família não me viu grávida, ficou ali tudo muito restrito, né? Nós tínhamos, né, eu e o Thiago tínhamos que preservar pela minha vida, pela vida do Joaquim, né? Era uma vida que a gente estava carregando ali. Então, nós tínhamos todo o cuidado e nós fomos muito regrados, né, ali na pandemia. Eu fiquei com depressão na gestação, por ter que ficar isolada, não sair para lugar nenhum, e o medo que poderia acontecer. Em 16 de julho de 2020, eu descobri que o Joaquim era o Joaquim, era um menino. E desde criança, eu sempre quis ter um filho chamado Joaquim. Eu era muito apegada ao meu avô, pai da minha mãe, e eu sou filha única. Então, meu avô veio a falecer e eu sempre pedi um irmão, uma irmã para os meus pais. E eu falei que se meus pais me dessem um irmão, né, ia se chamar Joaquim. Mas se eles não me dessem, e se fossem, e se eu engravidasse fosse um menino, seria Joaquim. Todo mundo achou que era coisa de criança, né? Ela não vai sustentar isso até ela casar, engravidar. Mas foi o que aconteceu. Eu falei para ele, falei, se for menina, é Joaquim. Ele gostou, torcemos para ser um menino e foi, e chegou, né? O tão esperado e amado Joaquim. Então, em 16 de dezembro de 2020, nasceu o Joaquim. Ninguém pôde visitar na maternidade devido à pandemia. O Tiago me acompanhou o tempo inteiro, né? Ele que ficou comigo na maternidade. Tivemos alta, fomos para casa. Meu pai e minha mãe ficou ali uma semana, né? A minha mãe me ajudando. Depois minha mãe voltou embora. E no meio dessa pandemia, minha mãe também teve que fazer a cirurgia da tireoide. Ela retirou
teve que ser traqueada. Então aí também foi um momento bem difícil e complicado, né? Em 2020, minha gravidez, a pandemia, a cirurgia da minha mãe, e graças a Deus deu tudo certo. Então em 2021, passamos, né, Natal, Ano Novo, só eu, Joaquim, o Tiago e meus pais. E foi aonde, né, nós fomos começando a sair aos pouquinhos, né? Ir para parques com o Joaquim, sempre usando máscara. Comprei aquela face children para o Joaquim, que meu desespero, meu medo era muito grande dele também adquirir ali um Covid. Fomos indo, né? Vivendo do nosso jeitinho, fazendo jantar, colocando a nossa melhor roupa, maquiando, arrumando a mesa como se fosse restaurante, vivendo o nosso jeitinho ali naquele momento de pandemia, né, que a gente não podia sair. E no começo de novembro, mais ou menos, nós já começamos a programar o batizado do Joaquim, o primeiro aninho do Joaquim, e nós começamos a construir a nossa casa aqui em Arthur Nogueira, que é onde eu moro hoje. E foi um lugar que nós conhecemos e nós amamos. E pensamos, nossa, vamos criar o Joaquim Arthur Nogueira. Aqui tem uma lagoa, e nessa lagoa tem muita gente que corre em volta, tem tanque de areia para as crianças, parquinho. Falei, é o lugar ideal para à tardezinha, quando o Thiago chegasse do serviço, a gente ir brincar com o Joaquim. De manhã a gente vir com ele aos finais de semana. E era o lugar ideal para nossa família. Então eu estava muito ansiosa, a ansiedade assim estava a mil. E sempre que eu tinha ansiedade assim, me surgiam manchas roxas na perna. Então, a princípio eu não me preocupei. Eu falei, é muita coisa acontecendo, tô ansiosa, é normal. E eu fui percebendo que aquelas manchas roxas demoravam de sumir, quando sumia já tinha outras, e começou a subir na barriga, no bumbum, no seio, no braço. E aí o Tiago conversou com o médico do trabalho dele, o Dr. Brian, e, e ele perguntou o que eu sentia, se eu sentia canseira, o coração acelerado, alguma coisa. E ele falou que eu não sentia nada. E realmente eu não sentia nada, era só as manchas. Aí ele falou assim: então procura um vascular. Nós procuramos, marcamos e passei com ela. Ela falou, perguntou como era a minha rotina, a minha alimentação, se eu fazia exercício físico. E eu falei, né, que minha alimentação era ótima, sempre saudável. Falei como que era a minha rotina, não fazia exercício físico. E, e ela falou assim: mas aquele bebê que tá ali fora é seu? Eu falei: é meu. Ela falou assim: mas com o bebê daquele ali, né, a gente faz muito exercício físico. Falei assim: realmente, né, que não é fácil, é corrido, exige muito da gente. E ela, com certeza. Ela examinou, falou assim: aparentemente tá tudo normal, mas vamos pedir um hemograma
para eliminar qualquer coisa. Aí eu, tá bom. Ela deu o pedido, fizemos. Então, chegou o mês de dezembro, o Joaquim foi batizado. Ele fez 1 ano no dia 16 de dezembro, que caiu numa quinta-feira. No sábado seria a festinha de 1 ano dele. No sábado, o Tiago ia trabalhar, a parte da manhã e a festa seria na parte da tarde. E ele da empresa, ele me ligou e falou assim: amor, o sogro e a sogra estão chegando aí e o laboratório me ligou para você ir refazer o seu exame. Aí eu, tá bom. Aí ele então explica pro sogro, né, e fala para ele te levar. E eu, tá bom. Então meu pai chegou, fomos no laboratório, refiz, né, o exame e perguntei: nossa, será por que teve que refazer? Ela, provavelmente o sangue coagulou. Falei, então tá. Fizemos, né? Foi a festa. E naquele dia da festa, eu comecei a sentir uma fraqueza e, e um cansaço, mas eu não sei se foi por conta da, né, correria da festa. Então, normal. Fez a festa, ocorreu tudo bem, graças a Deus. Foi muito gostoso. E no domingo, no dia 19, foi a confraternização do setor dele, né, na empresa. E nós fomos, era numa chácara, então o Joaquim queria ficar molhando os pés na piscina e, e eu ficava com ele, molhando os pezinhos dele na piscina, andando, indo de um lado para o outro com ele no colo, porque ele ainda não andava. E foi super gostoso. Fomos embora, aquele dia tava muito calor. Pedimos açaí, comemos. E aí no outro dia, ele foi trabalhar. Eu já levantei, comecei a arrumar a casa. Depois Joaquim acordou, fui cuidar do Joaquim. Mais ou menos umas 3 horas da tarde, ele me ligou e falou assim: amor, eu estou indo embora mais cedo, tá bom? Aí eu, tá bom. E a minha preocupação a princípio foi: meu Deus, o Thiago perdeu o emprego, e agora? E eu quis parar de trabalhar para cuidar do Joaquim, porque sempre foi o meu sonho ter a minha família, ter o meu filho, que eu queria viver aquilo intensamente, não perder nenhum segundo assim da evolução do Joaquim, do crescimento dele, né, do aprendizado dele. E eu falei, meu Deus, e agora, né? Aí ele chegou e eu, tudo bem? Aí ele, tudo. Ele falou assim: amor, senta aqui, vamos conversar. Lembra do seu exame que você fez? Aí eu, sim. Aí ele, então, ele deu uma alteração e nós vamos ter que ir pro hospital agora, tá bom? Aí eu, tá bom. Mas assim, nunca passou pela minha cabeça o que poderia ser, né? E nós fomos pro hospital. Chegando lá, nós fomos direto conversar com o diretor do hospital. E, e o Tiago falava, é, então, mas ela, né, precisa se internar, o exame dela tá muito alterado.
E ele falava assim, o diretor: então, mas precisava de um hematologista pelo o diagnóstico que, né, aparentemente parece ser. E na hora não me veio à cabeça o que seria um médico hematologista. Eu até falo que eu acho que, né, foi Deus que fez ali com que eu não entendesse para eu não me desesperar ali naquele momento. E o diretor falou assim: olha, na quarta-feira ele vai voltar, ele tá de férias, ele retorna, ele volta na quarta. E o Thiago, não, mas ele não tem esse tempo para esperar, né? O exame dela tá alterado, né? Precisa urgente de ver. E ele falou assim: bom, então peguem a senha lá, né, para passar, né, com o clínico, e aí a gente vê o que faz. E isso foi feito, né? Pegamos a senha, passamos pela triagem, aí tinha que aguardar o médico chamar, e nisso o Joaquim dormiu no colo dele. E os meus pais estavam vindo, estavam indo para Rio Claro. Ele já tinha falado mais ou menos o que, né, poderia ser para o meu pai. E ele falou que meu pai trabalhava viajando e minha mãe, né, não estava trabalhando. Então minha mãe ia ficar ali uma semana ali, aquela semana, né, que já seria a semana do Natal. E então o médico chamou. Eu não me despedi do Joaquim, porque na minha cabeça eu ia tomar uma medicação e voltar. Não imaginei que eu fosse ficar internada. Entrei, colheu mais um hemograma, esperei o resultado ali. O hemograma saiu e o médico falou: olha, seus leucócitos estão em 50.000. Provavelmente aqui, né, pode ser uma leucemia, lúpus, e pode ser que esteja vinculada a outras doenças. E na hora que ele falou leucemia, eu falei, vou morrer. Eu não vou ver o Joaquim crescer, eu não vou ver a primeira namorada, ele indo para a escola, não vou morar na cidade que nós queremos criar o Joaquim. Falei, acabou, né? Quando nós temos um diagnóstico desse, é a primeira coisa que passa na cabeça, né? A gente não vou viver, né? Vou morrer. E aquilo eu estava ali sozinha e fiquei ali, né, chorando. Depois foi mudou o plantão, veio outro médico. E a minha família, nós somos, né, católicos e nós temos a mania, né, de fazer o sinal da cruz um na testa do outro. E foi troca de plantão, veio um outro médico, foi ler o meu relatório, né, e viu que era uma leucemia e eu estava ali, né, chorando. E ele veio, né, olhou para mim e falou assim: calma, que vai ficar tudo bem. E fez o sinal da cruz na minha testa. E aquilo foi tão inesperado e foi tão bom,
que me acalmou tanto que eu falei assim: Jesus está comigo. Ele tá aqui, ele, né, não me abandonou. E, e ficou tudo mais leve um pouco, né? Então aquela noite eu passei ali internada, é, e não consegui me despedir do Joaquim, porque a hora que eu quis me despedir dele já não podia mais. Então fiquei internada e depois eles vieram falar que já estavam tentando a transferência para o hospital de Jaú ou de Piracicaba, porém eles queriam Jaú, que é o Amaral Carvalho, que ele é referência mundial. E quando foi na terça de manhã, eles já entraram falando que no quarto, falando que tinham conseguido a transferência e que uma hora eu iria ser transferida. E o meu esposo, ele, né, foi em casa para pegar as nossas roupas, porque a gente foi com a roupa do corpo, não imaginávamos que iríamos ficar internados. E eu ali preocupada com o Joaquim, porque o Joaquim ainda mamava no peito. Eu tentei por diversas vezes tirar ele, é, mamadeiras diferentes, bicos diferentes, fórmulas diferentes, tirar o leite, o meu leite, pôr na mamadeira para ver se ele acostumava. Nada, nada ele pegava. E ali a minha preocupação era demais com ele, sem o leite. Ele, nossa, era surreal aquilo que eu estava vivendo, aquela agonia, aquele medo, aquela desespero e pensando no Joaquim. Então, no outro dia, o Tiago foi buscar as nossas coisas e eu fiquei no quarto. Eles fizeram outro hemograma, levaram todos os exames que nós tínhamos feito para poder levar no hospital de lá. E esse médico novamente entrou, e ele falou assim que né, eu iria ser transferida e que iria dar tudo certo, para eu confiar que tudo ia dar certo. E ele falou segurando nas minhas mãos. Aí ele fez o sinal da cruz novamente e ele pegou e foi afastando e segurando na minha mão, segurando, segurando, até não dar mais e ele sair e fechou a porta. Aquilo só confirmou que Jesus estava ali do meu lado e que era para me acalmar, que tudo ia dar certo. E nós fomos transferidos, né? Fui transferida por ambulância. Chegando lá, me acolheram super bem. Fiz um outro hemograma, onde constatou que realmente era uma leucemia. E eu tive que fazer vários outros exames, porque de manhã os meus leucócitos já estavam a 90.000. À tarde, quando eu fui transferida, as que eles fizeram já estava assim, 110.000. Então estava subindo muito. Eu tive que fazer transfusão de sangue. Quando saiu esse resultado que estava 110.000, eles falaram que eu ia ter que receber também as plaquetas e eu tive que ficar na UTI. A princípio, a doutora que me atendeu e que me atende até hoje, né, que é a doutora Fernanda Rodrigues Barbieri, ela, né, chamou meu esposo e falou para ele ter fé e pedir muito, porque se eu passasse daquela noite,
seria um milagre. Meu corpo já estava 90% tomado de células da leucemia. E aí o meu desespero foi maior, porque o Thiago ali comigo, ele era o meu porto seguro, né? Era onde eu conseguia achar uma calma, uma leveza, uma segurança. E na UTI que ele não ia poder ficar comigo, e eu desesperada por conta do Joaquim, nossa, foi muito mais difícil. E aí eu perguntei para ela se poderia levar o celular. Ela falou que por ela sim, mas tinha que ver com o doutor responsável pela UTI. Aí perguntei para os enfermeiros, eles falaram para eu levar, mas tinha que ver com o responsável pela UTI. Aí eu levei, eu falei, ele vai ter que deixar. Pensando que, né, ele vai ter que deixar, porque eu quero saber do Joaquim. E ao chegar na UTI, eu perguntei, ele falou que eu poderia, mas eu não poderia filmar nada, tirar foto de nada. E eu falei, jamais eu vou fazer isso, eu quero saber, né, do meu filho, ele ainda mama. E eu não tô lá, não sei como, né, que vai ser. E aí aquela noite eu recebi as plaquetas, não conseguia dormir. Aí teve um momento que eu cochilei e quando eu acordei, meu rosto estava inchado, eu percebi inchado. E aí eu chamei as enfermeiras e elas chamaram o doutor e viram que as plaquetas tinham me dado uma reação. Então eles me deram um antialérgico e foi aí que eu consegui dormir. E pela manhã, quando eu acordei, aí na troca de plantão, aí eu escuto eles falando que tinha falecido um senhor de madrugada. E eu, nossa, graças a Deus que as plaquetas deu reação para eu conseguir dormir e não presenciar isso, porque com certeza ia ser mais difícil, né? Eu sou muito desesperada em ver alguém passando mal, coisas assim. Então, meu desespero ia ser muito maior. Então, naquele dia pela manhã, eu já tive alta da UTI, voltei para o quarto e fiz outros exames para ver o tipo da leucemia, né? Então, foi uma LLA que eles falam, que é a leucemia linfóide aguda. E eu já, como os meus leucócitos estavam muito altos, eu não poderia já começar com a químio. Então, eu tive que tomar uma quantia muito alta de corticoide. Eu não me lembro a quantidade exata, mas eram 8 comprimidos. Então, aquilo ali tinha que dar certo para baixar meus leucócitos para eu começar com a químio. Então, graças a Deus, deu certo, abaixou. Comecei com a químio e o primeiro ciclo da químio eu fiz inteira no hospital. Então, eu fiquei aí uns 45 dias internadas. Passei Natal, Ano Novo dentro do hospital e eu amava o Natal. Amava, amava, amava. E ter que passar a melhor época do ano num hospital para mim foi muito triste, muito, muito, muito.
E começar o ano dentro de um hospital também, longe da minha família, longe do meu filho. Nossa, foi uma dor muito grande, muito grande. E, e eu sempre com as medicações na veia. Graças a Deus, nesse primeiro ciclo, eu não tive enjoo, eu não tive nada. O meu esposo até ria, que na lanchonete do hospital tinha uma coxinha que era muito boa. E quando terminava a quimio, eu falava assim: ai, pega uma coxinha que eu tô com vontade de comer. E eu comia, e se tivesse duas, eu comia também, porque me dava vontade de comer. E eu sempre pensei assim: a leucemia não é mais forte que eu sou mais forte que ela. E eu vou mostrar para ela que eu que vou acabar com ela. E tive alta, né, depois de 45 dias. E eu morava até então ainda em Rio Claro. Então toda semana eu tinha que ir para Jaú para fazer quimioterapia. Então tinha semana que eu tinha que ficar 3, 4 dias. E aí meu esposo me levava, depois ele buscava, ou às vezes meu pai levava e ele buscava, e ficava eu, a minha mãe e o Joaquim, em hotel, para ter conforto, né, para o Joaquim, por ser, né, um bebê, e para mim também, né, que estava passando por tudo aquilo. E aí foi quando eu comecei a sentir os enjoos, muito, muito fraca. Nossa, vomitava, eu tinha que pensar naquilo que eu queria comer. E mesmo assim, às vezes não conseguia, ou a primeira colherada assim na boca já corria para vomitar. Foi um período bem difícil, de ter que fazer muitas transfusões de sangue, de plaqueta, fazer exame de sangue 3 vezes por semana, às vezes 4 vezes por semana. O braço ficava todo roxo, fora que eu tinha que colher o líquor e às vezes tinha que fazer a químio intratecal também, a medula. Então, quando ia colher exame da medula, meu Deus, era uma dor tremenda e eu sempre tive muito medo, de injeção, de tirar sangue, dessas coisas. E é um tratamento muito invasivo. Eu tinha um cabelo bem comprido, loiro, liso, e aí eu cortei antes assim de começar a cair, porque eu não queria ver aquela cena dele comprido caindo, eu acho que ia ser mais traumático. E assim nós fomos vivendo, né? Colocando Deus à frente de tudo, pedindo muito para Ele. E então, eis que ela fala que eu iria precisar do transplante de medula óssea. Fez teste com a minha prima, não foi nada compatível. A minha mãe tinha feito a cirurgia da tireoide e nem pôde fazer o exame para ver a questão da compatibilidade. Fez com meu pai era 50% compatível, porém ele era aparentado, né? E então surgiu no banco de dados uma doadora internacional, o mesmo peso que o meu, mulher, nunca tinha feito cirurgia, saudável, não tinha engravidado,
90% compatível, porém era não aparentada, mas era a doadora ideal. E então começamos a fazer todos os exames e a doutora falou: bom, você interna com seu pai. Se caso der alguma coisa de errada com essa doadora, a gente segue, né, com o pai aí para fazer a doação. E nisso nós nos mudamos em agosto de em agosto de 2022. E eu já tinha assim melhorado muito das fraquezas, já estava melhor. Então eu já estava indo para Jaú dirigindo. A gente ia e voltava. Só que eu comecei a sentir umas fraquezas na perna em julho. Então eu comecei a ter umas 3 quedas, assim, eu tive do nada. Eu andava, andando normal, a perna falhava, eu caía e não conseguia nem levantar, tinha que alguém me levantar. E quando foi em 25 de julho, eu acho, mais ou menos, eu e meu pai internamos para fazer o transplante. Então, como ainda era a pandemia, nós tínhamos que fazer o exame de Covid e de outras doenças respiratórias e demorava um pouco ali, né, o resultado do exame. Então, fizemos, fomos almoçar na lanchonete do hospital. Quando voltamos, que a doutora chamou, ela fala que a doadora não poderia mais doar porque ela foi diagnosticada com o Covid. Então, iria ter que ser meu pai. Aí, ela fala que a doadora tinha contraído Covid e não poderia mais doar. Então, que ela, com a equipe de hematologista, iriam fazer uma reunião e ver se seguia mesmo com o meu pai ou se esperaria a doadora. Porque ela falou, às vezes não tem como esperar, porque a gente tem que ver, a gente não sabe se é uma mais leve ou não, se ela vai ficar com sequela, se vai ter que esperar, sei lá, 3, 4 meses para ela melhorar assim, para, né, poder voltar. Então a gente vai analisar. E aí eles analisaram e acharam melhor continuar, seguir com o meu pai. Então teve que mudar toda a papelada, né? Porque até então meu pai iria como acompanhante. Então teve que mudar ali que meu pai iria ser o doador. Então deu certo, internamos. E a preparação para o transplante de medula óssea, eu teria que fazer 6 sessões de radioterapia. E não é localizada em um local específico. Ela é o corpo inteiro. Então eu ficava 20 minutos de um lado, eles me viravam e eu fazia 20 minutos do outro. E eu fazia uma sessão de manhã e outra à tarde. E quando você vai fazer o transplante, eles dão um papel, né, um formulário, para você estar ciente de tudo que pode vir a acontecer. Então, que você pode vir a óbito, que você pode ter rejeição de pele, de órgãos, muitas coisas. E lá falava algo da visão. Então, na primeira sessão que eu fiz na parte da manhã, eu voltei para o quarto, eu já voltei muito mal, muito enjoada, sem conseguir comer, vomitando. E, e aí eu percebi uns pontos luminosos no olho esquerdo. Então, quando a doutora passou, eu já relatei isso para ela. Eu falei, ó, tô sentindo pontos luminosos aqui no meu olho
esquerdo. E ela já marcou um oftalmo. é, Ele fez, né? Examinou, fez todos os exames, dilatou a pupila. Então eu tava enxergando normal, a pressão tava normal, a retina tava tudo normal. E chegou, né, o dia do transplante, que foi 31 de agosto de 2022. Era um momento de tensão, né? E uma felicidade, né? De saber assim, nossa, vou voltar à vida normal, né? Vou ficar bem, vou me recuperar. E nos momentos eu sempre, da químio, eu sempre pensava assim: ai, mais uma químio. Não, não tinha isso, era mais uma químio, né? Eu estava mais perto, da cura, né? Da vitória. Então era menos uma. E então eu falei: nossa, agora chegou o grande dia, né? O dia da vitória, né? O dia de ter a vida normal, de viver realmente, porque até então eu estava isolada, né, ainda do mundo, né? E dia 31 foi, né, o transplante. Os 15 minutos ali é muito tenso, porque é ali que pode ocorrer uma parada cardíaca, qualquer coisa ali, né? Mas graças a Deus foi super bem. E meu pai, né, eles falaram que estava perfeito ali a medula do meu pai, que o que colheu do meu pai dava para mim mais 3 pessoas, mas foi tudo para mim. E, né, para quem não sabe, o meu pai, ele doou e para ele doar é da bacia. Então é no centro cirúrgico, anestesia geral. Só que para eu receber, é como se eu estivesse tomando um soro. E a medula, ela mesma acha o lugarzinho dela no corpo, né? Então não precisa de pôr ali pela bacia. É como se eu, né, tivesse feito a transfusão de sangue normal, ela já acha o lugarzinho dela no nosso corpo. E depois, 2 dias depois, acredito, meu pai teve alta, né? E aí o meu esposo foi ficar comigo. E aí foi um momento muito difícil, porque aí o cabelo, né? O meu já estava nascendo um pouco, o cabelo já caiu tudo de novo. Então dá muita ferida na boca, não consegue comer, não tem fome, dá muita diarreia. Nossa, é um momento assim, muito complicado. Tudo que vai comer a boca dói. A dentista até passa colocando laser para poder diminuir. E eu só comia purê com caldinho de feijão. E eu pedia sem sal, porque o pouquinho que tivesse de sal ali eu já não conseguia comer. E outra coisa que eu comia também era banana e maçã, a banana amassada e a maçã raspadinha. Só que vai tudo talher de plástico. Então, o Thiago, ele ficava ali cortando a banana num copo descartável e raspando ali a maçã com uma colher, que era o que eu conseguia comer. Então foi assim, é bem difícil, muito difícil a questão ali da pega da medula. E no dia 16 de setembro de 2022, foi a pega da medula. A maior felicidade, né? Ali eu estava renascendo novamente, né? Nossa, foi uma alegria tremenda. Renascendo, tem E uma parte ainda do seu pai, né?
Sim, né? E ele fala até hoje, ele ama falar que ele foi meu doador, que ele, né? Eu falo que ele me deu a vida novamente, né? É, nossa, foi uma alegria. E no hospital é tão legal que eles fazem até um bolinho para comemorar. E eles falam que ali eu renasci de novo, né? Então a minha idade começa a contar dali novamente. É muito gostoso, muito, muita, assim, muita alegria. Porém, no meu caso, as minhas pernas já estavam mais fracas. Então eu já andava com bastante dificuldade. E fazendo físio todo momento ali no hospital. Então eu tive alta, nós tivemos que morar 3 meses em Jaú, porque eu tinha que tomar medicação todos os dias no hospital dia. E nós alugamos a casa, só que a casa tinha escada. E nós não sabíamos, né, o que ia nos esperar. Então, enquanto o meu esposo estava ali, eu conseguia subir a escada. Mas depois ele teve que, né, começar a trabalhar e ficava na casa eu, a minha mãe e o Joaquim. Ele ia trabalhar de manhã e voltava à noite, né? E o meu pai, ele trabalhava viajando, então meu pai só ia aos finais de semana. Então eu tinha que subir ali a escada de bumbum, dar os meus pulos, né? Porque o Joaquim via aquela cena, ele ficava assustado, né? Ele não sabia o que estava acontecendo, ele nunca me viu daquele jeito. E depois também que eu tive alta, eu comecei a ouvir um zunido no ouvido esquerdo. E aí, diariamente no hospital dia, e minha visão piorando, o lado, a visão esquerda, o zunido aumentando, a perna agravando também, e até que eu fiquei internada para ver ali o que tinha, não descobriram nada, me deram alta. Aí até que foi piorando. E um dia nós viemos de Jaú para Arthur. E eu fiz assim na pista, tampei o olho esquerdo. Olhei com direito, tava tudo normal. As luzes da cidade, as luzes do carro. Quando eu tampei o direito, que eu fiz assim com o esquerdo, eu não enxergava as luzes. E aquilo me desesperou. Falei, não estou enxergando. Aí, a... eu falei com a doutora, ela marcou um oftalmo para mim. Eu fui pro oftalmo e a pressão do olho normal, a retina normal. Porém, mesmo ela colocando grau e letras grandes com o olho direito, eu enxergava, mas com o olho esquerdo não. E aí ela era a amiga, né, da minha hemato, e elas conversando falou, olha, provavelmente vai ser alguma doença neurológica. E aquele momento, eu quis desistir. Eu falei, não, eu já passei pela leucemia, que é tão difícil. Eu não conseguia cuidar do Joaquim, pegar o Joaquim. Tanto que minha mãe teve que morar comigo, né? E eu falei, agora que eu tô melhorando, eu vou ter outra doença? E aí eu quis desistir, mas, né, ao olhar para o Joaquim, ao ver a minha família ali, eu falei, não, eu não posso desistir por eles. Eu tenho que estar bem para eles. Então, nós fomos atrás de saber o que que era. Fiquei internada novamente, fiz outros exames e a doutora falou: "Ah, você vai fazer uma medicação agora por 7 dias
que se chama imunoglobulina. É algo assim o nome. E minha mãe ficou comigo internada. Ah, o meu filho ficou com a tia do meu esposo, né? Porque aí ele tinha que trabalhar. E o meu pai também. E foi ali que eu fui internada em 29 de novembro de 2022. E já no começo ali de dezembro, eu perdi a visão, a audição e o movimento das pernas. Então, eu não abria os olhos, tava tudo escuro, eu não ouvia nada, era muito barulho na minha cabeça, barulho de gota d'água, de helicóptero, um zunido assim, parecendo borboleta batendo asa dentro da minha cabeça. E quando alguém falava, ficava assim, uma chieira, era muito barulho. E eu tinha dor de cabeça. E aquele barulho só sumia assim quando eu dormia. E para eu dormir demorava, tive que começar a tomar remédio para dormir. E naquele período, né, parou a minha visão, minha audição, o movimento das minhas pernas. Eu falei, vou morrer. O meu coração vai parar. Então, mais uma vez ali, eu fiquei com muito medo, achando que eu fosse morrer. A médica até chamou a minha mãe de canto e falou para minha mãe: Olha, é daí pro óbito, então se prepara. A minha mãe ficou péssima, ela foi para 39 quilos. Ela teve que sair do hospital, que ela não conseguia mais me acompanhar. Aí teve que ir o meu esposo. Graças a Deus que a empresa dele deu todo o apoio. Eu sou muito grata à empresa que ele trabalhava. E ali nós ficamos. Eu fiz um tratamento que chama plasmaférese. É como se fosse uma hemodiálise. Passa o meu sangue, né, pela máquina, tira o meu plasma e coloca um plasma sintético. Que aí o diagnóstico que teve era como se fosse uma neuromielite. Não chega a ser uma neuromielite. Tanto que na época, o neuro que me acompanhou, né, ele falou que no mundo eu era o sexto caso. Então foi tratada como uma neuromielite, que é uma inflamação, nos nervos. Então, normalmente essa neuromielite, a inflamação vem, a pessoa faz a plasmaférese e acaba. Lá depois de um mês, 2 meses, ela volta. A pessoa faz a plasma novamente e ela para. E no meu caso, não. Eu fiz a plasma uma vez, fiz outra e ela não voltou mais. E essa plasmaférese, ela dá muita dormência no corpo. Então ali eu não via, eu não escutava, eu não entendia o que estava acontecendo comigo, né? Eu sentia mexer em mim e de repente eu senti o meu corpo todo formigar. Eu falei, pronto, a morte chegou, né? E eu só falava, tá formigando, meu corpo tá formigando. E eles tentando, né, ali me acalmar, tentando falar que era normal e eu sem entender. Então, assim, foi algo muito, muito ruim. E eu fiz essa plasma e no dia 23 de dezembro de 2022 eu tive alta. E nesse ano, né, eu passei o aniversário do Joaquim no hospital.
sem conseguir ver nem por vídeo, sem conseguir ouvir. Foi muito difícil. E Stephanie, como é que estavam os seus pensamentos? Porque você estava só com você mesmo, né? Sim, exatamente isso que a enfermeira falou. Que eu fiquei presa dentro de mim mesma. E ali meu pensamento tava com medo, uma tristeza enorme, pensando o que seria de mim, né? O que iria acontecer comigo, o que estava acontecendo comigo, se eu iria voltar ao normal, se eu iria continuar sem ouvir, sem enxergar, como que estava o meu filho, como que estava minha mãe, meu pai. É, Era muitos pensamentos e nenhuma resposta, muito medo, né? Só chorava. E então aí eu tive alta em 2020, no dia 23, e passei mais uma vez o Natal sem ouvir, sem enxergar, sem andar. E eu não conseguia ficar sentada na posição que eu tô aqui. Eu ficava só deitada, não tinha sustentação no pescoço. Eu tinha que ficar assim, né, escorada. E a plasma, ela não é um tratamento que você faz ali e já volta imediato. Então, ela demora. Então, quando eu comecei a ouvir, foi mais ou menos 2 meses depois. Então, um dia eu escutava, outro dia não. E eu escutava mais os sons agudos. E quando eu perdi também, os graves, eu parei de escutar primeiro. Os agudos é o que eu ainda conseguia escutar. E para voltar, eu ouvi a voz da minha mãe, outras não. E assim foi indo. Aí um dia eu ouvi o meu pai: "Filha, o pai está indo trabalhar. Eu te amo muito." Aí eu falei: "Ô pai, você falou o pai está indo trabalhar e que me ama muito?" Aí ele: "Sim." E aí, quando eu fiquei assim, ainda internada, eles me passaram como uma TO. Então a TO ensinou a comunicar comigo, que aí era pela mão. Então, se eles fossem perguntar como você está, eles faziam um C na minha mão. Se eu acertasse, eles davam 2 batidinhas. Se eu falasse ai, ô, aí eles esfregavam o dedo de um lado para o outro, que estava errado. Então era muito difícil, porque eu tinha que acertar as letras para juntar as sílabas, para formar a palavra, para formar a frase. Então, se era às vezes uma palavra ou uma frase muito grande, eu já esquecia tudo. Eu falava, nossa, volta tudo do começo de novo. Era muito complicado. E aí, com 2 meses, a audição voltou, graças a Deus. E em abril de 2023, eu fiz a segunda sessão da plasma, porque eu ainda tinha inflamação no corpo. E Stephanie, como é que foi para você voltar a escutar, né? Nossa, foi maravilhoso poder escutar a voz do Joaquim, as vozes da minha família, poder ter esse tipo de comunicação, né? Então, poder escutar música, poder conseguir cantar com o Joaquim, porque antes eu lia muito para ele. Então, eu poder cantar ali com ele, ouvir a vozinha dele, foi surreal, foi magnífico, foi perfeito. E eu fiz a plasma novamente.
com, em abril. Então foi quando eu comecei a ver vultos. Porém, eu piscava e já sumia. E às vezes não precisava nem piscar, às vezes eu via ali um reflexo, eu ia fixar, assim, forçar para ver mais, já sumia também. E ali a gente ficou na esperança como o resultado da plasmaférese vem depois, né? É, e assim eu fui fazendo as físios, adquirindo mais controle de tronco, já conseguindo sentar na mesa, só que aí tinha que amarrar um lençol para eu não tombar, porque eu já firmava o pescoço, mas eu tombava para os lados, não tinha equilíbrio. E assim foi indo, né? Com pensamento sempre positivo de que eu ia voltar a enxergar, voltar a andar, e meu esposo sempre ajudando em pesquisas para tratamento, né, para tentar ver algo novo, tentar reverter ali a situação. E então ele, no começo de dezembro de 2023, ele descobriu um tratamento que um amigo de trabalho dele falou para ele que uma pessoa fez e voltou a andar. E ele também não sabia muito a respeito. E ele falou assim: Olha, vamos fazer, vamos atrás. E eu não me lembro muito a cidade que era, se era Araras ou Araraquara. E eu falei: Mas como assim? Como que é esse tratamento? Aí ele falou assim: Olha, é um tratamento que coloca eletrodos na cabeça para mandar estímulo ali para o cérebro, para mandar, né, para as pernas, no seu caso. Eu não sei muito, ele também não soube explicar muito, mas nós vamos marcar uma consulta aí com, com a médica para a gente saber, né, como que é que funciona. Então, no dia 16 de dezembro de 2023, foi o aniversário do Joaquim de 3 anos. Como de 2 anos eu e ele estávamos no hospital, eu sem enxergar, sem ouvir, né? Nós quisemos fazer uma festa ali de 3 anos para o Joaquim. Então nós fizemos a festa e o Thiago, ele era louco por moto. E ele gostava da moto estilo Harley. E como nós mudamos para Arthur e a empresa era em Tirapina, era longe. E ele falou assim: Olha, eu vou pegar uma moto pra gente poder. Pra eu poder, assim, sair um pouco mais tarde, que moto não pega trânsito, chegar mais cedo em casa. E assim, ele era muito prudente no trânsito, né? E, e quando eu conheci ele, ele tinha moto. Ele amava moto. Ele tinha uns amigos que tinham um clube de moto, então eles faziam viagens em cidades aqui do interior para ver, né, a natureza, viver aquela aventura. E quando a gente, né, casou, veio a pandemia, então eles pararam, ele acabou vendendo a moto. E eu nunca gostei de moto, mas era o sonho dele, eu amava ele. Eu queria viver aquele sonho com ele. Eu queria sentir aquela experiência. E eu apoiei ele a pegar, né? Era o sonho dele. E ele pegou uma moto que era
Ah, Café Racer chama. É uma moto estilo retrô e, né, era linda. Então, no sábado foi o aniversário do Joaquim. No domingo, nós fomos em Piracicaba buscar essa moto e tava muito calor. Esse ano era o ano que teve aquele fenômeno do El Niño, então tava muito quente. Nós fomos andar na Rua do Porto, lá em Piracicaba, e resolvemos comer no shopping, porque tava muito quente. Falou, ai, vamos no shopping que tem o ar-condicionado. Falei, ai, é melhor. Então fomos, comemos. Ele foi buscar a moto. E tudo assim que ele comprava, se ele comprasse um shampoo para casa, ele trazia o vidro de shampoo, ele colocava na minha mão, ele ia me mostrando, falando tudo, e que ele queria ali que eu, né, participasse de tudo, né? Ele era teu Então ele, suporte da visão, né? sim, então ele pegou a moto, ele me levou até a moto, ele foi me mostrando tudo. Aqui é o retrovisor, aqui é o freio, aqui é onde acelera, aqui é o banco, aqui é a lataria, tem tal detalhe, aqui tem a marca da, da moto, e foi me mostrando tudo. E aí o Joaquim quis subir na moto, ele colocou o Joaquim em cima da moto, foi levando a moto, a minha mãe foi me empurrando na cadeira e o meu pai foi filmando ele ali com o Joaquim. E depois que meu pai terminou de filmar, ele falava assim: Nossa, sogro. Você representou, hein? Você representou. Aí sim, manda tudo pra mim, os vídeos, as fotos. Todo feliz, todo bobo. E ali nós fomos até o estacionamento. E nessa época, meu pai só tinha uma. Tava com uma Fiorino. E os meus pais, né, são de Sumaré. E minha mãe, como ela tirou a tireoide, ela tinha acompanhamento pelo Hospital Estadual em Sumaré. E seria na segunda pela manhã. Então o Thiago falou: Ah, eu acho que não vai chover, então eu vou de moto para Arthur e vocês vão de carro para Sumaré, né? Leva a sogra no médico e depois vocês voltam para Arthur e eu levo o sogro à noite, quando eu chegar do serviço. E assim foi. Ali nós nos despedimos. Meu pai me colocou no carro, ele foi para a moto e fomos. Ele veio direto, né, para Arthur e nós passamos na casa da minha avó, a mãe da minha mãe, que mora ali perto da minha mãe mesmo, né, em Sumaré. E chegamos, meu pai, ai, tem uma ligação perdida do Thiago. Eu falei assim, então liga aí para ele, que eu vou falar com ele. Aí ele atendeu e eu, né, ai, amor, tudo bem? E aí, como foi a experiência, né? Da conquista do seu sonho de voltar pilotando a moto. E ele falou: Ai, foi bom, nossa, ela é muito gostosa. Babando a moto, né? Aí eu falei assim: E já tá fazendo o seu trabalho, né? Estudando, que ele tava terminando a faculdade. Aí ele: Não, eu tava aqui olhando a moto, porque os primeiros não sei quantos quilômetros é essencial, né? A gente tem que analisar, né, os detalhes. Aí eu, entendi. Aí eu falei assim, tá feliz? E ele com a voz mais boba do mundo, e ele tinha a voz muito grave. Ele falou até com uma vozinha fina quando uma criança ganha aquele presente que queria, né, que tava ansioso. Aí ele, eu tô muito feliz. Eu falei assim, ai, amor, que bom. Falei assim, então eu vou desligar pra você
estudar, né? Fazer o seu trabalho, terminar seu trabalho. E então amanhã a gente se fala. Aí ele falou assim: beijos, amor, fica com Deus. Eu amo muito você. Aí eu falei, né? Eu também te amo. E essas foram as últimas palavras que ouvi dele. E eu falo que mais uma vez eu perdi a minha visão, né? Porque era ele que me mostrava tudo. Então, Stephanie, na... até desculpa perguntar, vai até onde você conseguir, porque eu tenho certeza que é doloroso, né? Independente do tempo que passa. Mas como é que você Sim, recebeu a notícia, né? sim. É, a minha mãe tinha um exame de manhã no hospital estadual. Então, eu fiquei dormindo. E na época, como eu não enxergava e quando eu perdi a visão, a audição, o movimento das pernas, meu celular também quebrou e eu fiquei aí muito tempo sem mexer, eu acabei perdendo o número por eu não enxergar. Eu não tinha celular, então eu não sabia nem as horas que era. Eu já estava acordada ali esperando eles chegarem. E aí eles chegaram e eu falei, mãe, e o Thiago? Porque quando ele chegava no serviço, né, no trabalho, ele sempre falava, ó, cheguei, tá tudo bem. Quando ele ia sair de lá, ele falava, ó, tô saindo daqui, vou passar no mercado. Então sempre teve essa comunicação. E então eles chegaram, eu já perguntei, mãe, e, e o Thiago mandou mensagem? Ela não respondeu. Aí eu fui e perguntei de novo, mãe, o Thiago mandou mensagem? Aí ela falou assim, ó, a Kemily tá aqui. E a Kemily é uma das minhas fisioterapeutas. Aí eu falei, nossa, mas por que será que a Kemily tá aqui? Porque era pra ela ir no médico, voltar, me levantar, né? A gente tomar café, almoçar e vir pra Arthur, porque era na parte da tarde que a Kemily iria vir. E eu percebia que eles estavam assim. Aí eu falei, ai, gente, hoje em dia muita gente tem rinite. Achei que era um nariz escorrendo de rinite. Não imaginei o que estava por vir, né? Aí eu falei, mãe, eu te perguntei do Tiago, fala. Aí ela, calma, filha. Ele sofreu um acidente. Aí eu já comecei a chorar. Falei, gente, mas como assim? Eu falei, tá, mãe, como ele tá? Calma, filha. E eu, mãe, me fala como ele tá. Calma, filha, ele tá no hospital. Falei, que hospital ele tá? Então vamos lá que eu quero visitar ele. Vamos pra lá. E eles me enrolando, ninguém falava, ninguém falava. Ali eu já tive a certeza que ele já não estava mais aqui comigo, com o Joaquim. Aí até que eles falaram, é, ele não resistiu. Ele foi socorrido com vida, mas ele não resistiu aos ferimentos. Aquilo foi um baque muito grande. Eu falei, meu Deus, o que que Deus quer de mim? Né? Porque tão pouco tempo de casado e tantas coisas que nós passamos. Porque um ano foi a pandemia, no outro foi a leucemia, no outro a neuromielite.
em 2023, que estava livre da pandemia, que nós íamos passar o Natal com toda, né, a nossa família, de passar em chácara, fazer amigo secreto de costume, como sempre era. Acontece isso no período que eu mais amava no ano. É, eu comecei a passar mal e eu queria chorar, eu chorava, mas não saía lágrima e eu não conseguia responder ninguém. Eu só ficava ali pensando o que vai ser de mim, como que ele tá, onde ele tá, o porquê daquilo e por que não eu? Porque eu já não enxergava direito, eu já não andava, eu tinha as minhas limitações ali com o Joaquim. Ele não. Ele fazia tudo com o Joaquim. Ele que saía com o Joaquim. Ele que balançava o Joaquim no balanço. Ele que ajudava o Joaquim a subir do escorregador. Ele que corria atrás do Joaquim para brincar de pega-pega. Ele que escondia do Joaquim e procurar o Joaquim para brincar de esconde-esconde. Ele que brincava de pular com o Joaquim. Tudo era ele de dançar. E eu que tava doente, né? Não ele. E, é, e a empresa, minha mãe assim nem chegou a fazer o exame. Quando eles chegaram no hospital estadual, a empresa ligou perguntando onde ele estava, o que que tinha acontecido comigo. Que até então, né, o, o mundo ali girava em torno de mim, né? Aí minha mãe falou: Olha, ele foi trabalhar. Ah, mas ele não chegou aqui. Na hora eles já também sentiram que alguma coisa ali tinha acontecido. Então já entraram dentro do carro, foram ligar no celular dele. Aí ligou o hospital da Santa Casa de Limeira. E, e aí eles falou que precisava de alguém da família. Aí ligaram para a tia dele que mora aqui em Arthur e foi. E aí chegou lá, teve a notícia que ele tinha falecido. Foi a pior dor que eu pude sofrer, porque eram tantos sonhos que a gente tinha, tantos. E nós não conseguimos criar o Joaquim aqui do jeito que era o nosso sonho, né? Mas ele tentou fazer do jeito dele. E ele falava pra mim, ó, você não tá presente, mas eu tô fazendo por mim e por você. E até no dia que ele foi me mostrar a moto, ele falou assim, brincando, ó, mulher, eu já fiz a minha parte. Faz a sua que eu já tô cansada, hein? Vamos melhorar logo. Eu pode deixar. Ele falou, agora é com você. Eu falei, ai, amor, se dependesse só de mim, né? Aí ele, eu sei, meu amor, eu tô brincando. Mas nós vamos viver muitas coisas aí. Mas, né? Deus quis assim. Até hoje eu sofro, fez um ano. E eu achava assim, nossa, vai passar, a dor vai amenizar. Mas parece, quanto mais passa, mais a dor aumenta. De ver o quanto que o Joaquim já evoluiu. E pensar assim, nossa, agora o Joaquim tá um tagarela. Como que não ia ser esses dois parceirinhos juntos? E como é que contaram pra ele, Stephanie? Ele conseguia entender de alguma maneira? Eu falei que o papai Ti tinha ido morar no céu com o papai do céu. E que ele era uma estrelinha. É,
No dia do velório, eu levei ele. Depois eu até perguntei pra psicóloga dele, que eu não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado, mas eu tenho um primo, por parte de pai, que ele perdeu o pai dele cedo. E a minha tia, mãe dele, minha avó, não falou pra ele. E ele falava que ele sempre lembrava na adolescência. E ele tinha uma mágoa porque não falaram, né, que o pai dele tinha ido, não levaram ele. E por conta dele falar, dele se expressar assim, eu não queria que o Joaquim tivesse isso de mim também. Então eu quis levar ele. Aí eu levei, na hora ali, ele olhou e ele, papai tá dormindo, acorda. E ele quis chorar e já tiraram ele de perto, né? Eu falei, minha mãe também pegou ele. Ele teve que começar a passar por psicólogo também. Porque no caso do Joaquim também foram vários traumas, né? Quando que eu fui diagnosticada com a leucemia, ele falava já mamã, papá, bobó, aba. E ele foi arrancado do peito, né? Ele não teve o desmame. Então ele parou de falar. E ele voltou a falar de novo com 2 anos, eu acho. E a gente não achava fono aqui. As fonos estavam todas lotadas. Não tinha vaga. Ele ficou nas fonos, eu acho que da cidade inteira. E aí, no começo de 2024, aí a gente conseguiu uma fono para ele. Aí ele começou a fazer tratamento também psicológico. E, e para ele também é muito difícil, porque todos os dias ele lembra do pai. Eu também lembro, né? Mas eu já não comento, né? Eu guardo pra mim. E ele lembra com frequência todos os dias. E me dói mais ainda de saber o quanto que ele tá com saudade, porque ele fala: Ai, mamãe, eu tô com muita saudade do papai Ti. E eu não tenho que falar pra ele, porque eu também tô, né? E, e aí eu falo que eu também tô. Aí eu abraço ele e já tento mudar de assunto pra ele esquecer ali, né? Mudar o foco, né? Pra ele não ficar pensando muito também. E mais uma vez, né? O Natal foi um Natal triste, muito triste. Nós fomos na chácara porque nós acabamos brincando do amigo secreto. E o presente estava aqui, eu também não quis ficar aqui na casa. Na verdade, eu não queria a casa, eu não queria a cidade, porque era um sonho meu e dele, né? E sem ele, perdeu um pouco do sentido. Mas em uma das nossas conversas, do nada, eu falei assim: Ai, amor, se um dia. Eu falei assim: se um dia você morrer primeiro que eu não vou ficar nessa casa e nem nessa cidade. Aí ele: Ah, por que não? Aí eu falei assim: Ai, porque vai me lembrar você, eu não vou conseguir. Aí ele: Ai, mas se você morrer primeiro que eu vou ficar, dando continuidade no nosso sonho. E diversas vezes eu me pego pensando nisso, né? E eu falo, será que eu tenho que continuar
fazendo isso por ele, mas eu não sou 100% feliz aqui, sabe? Sem ele. Falta ele, né? Tudo me lembra ele. Stephanie, como é que você está hoje? É, hoje eu sigo, né, com os meus tratamentos, que são muitos. Após a morte dele também, a família. Ele já não tinha pai, o pai dele morreu também, ele era bem novo, era criança. A mãe dele, o irmão dele, não quis mais contato comigo nem com o Joaquim. E Por, por eu mandei mensagem para causa da ela saudade? perguntando como. Não entendi. Por causa da saudade que ela lembrava do filho? Não. Eu mandei mensagem para ela, saber como que ela tava, porque ela mora em Minas, Uhum. no interior de Minas. E eu mandei mensagem para ela para saber como que ela tava, e ela não me respondeu. E depois do Natal ela me respondeu. E ela foi bem malcriada num áudio, falando que não queria saber da gente, que era pra gente viver aqui em paz, que o Joaquim era nosso e que ela também não queria o contato do Joaquim. E bloqueou a minha mãe no WhatsApp. A princípio, né, eu fiquei muito magoada, muito chateada, muito triste, porque ela era uma pessoa tão carinhosa, falava coisas tão lindas, me deixava tão lá em cima. E eu nunca esperei isso dela. E o sonho do Tiago era cuidar da mãe dele. E com a ausência dele, eu me senti na posição de cuidar dela, já que o outro filho dela mora fora do país. Então eu queria fazer isso por ela, eu queria levar o Joaquim todo ano para ela ver, mas ela não quis, né? Ela ela deve ter os motivos dela, não tenho raiva. Pelo contrário, eu tenho muita saudade. Eu sinto muita falta. E um dia eu espero ela querer ter o contato, querer ver o Joaquim. Não sei, né, dos planos de Deus, mas eu tenho a esperança ainda que um dia ela vá procurar. Eu espero talvez até que essa entrevista chegue a ela, ela veja o quanto carinho você tem por ela, né? E talvez o Sim, impacto da morte do filho foi grande, mas você sim, é a presença dele aqui também, o Joaquim também. Então, o sim, amor pode. Eu acho que não vai curar, porque é uma dor que vai durar, né? É uma dor que vai durar em sim, vida, mas eu acho que ressignificar com amor, né? Tudo que ele também sim, fez, tudo que ele deixou em vocês também. Talvez chegue sim, nela, talvez não chegue, mas. Eu espero sim, também que o amor te encontre de diversas formas, que o Joaquim já é esse amor, né? sim. Ele tenha muitas conquistas, que você também tenha conquistas cada vez mais da sua doença, que a visão Obrigada. volte, que eu quero que você até conte para as pessoas como é que tá o tratamento agora. Eu vi que as pessoas podem te ajudar também nesse tratamento, né? Sim, hoje eu faço fisioterapia, eu faço apiterapia, que são com abelhas, eu faço acupuntura e faço laser terapia. E são todos tratamentos pagos, né? Que não tem convênio, não tem no SUS.
a não ser a físio, né? E, e tá correndo é, uma campanha que as pessoas concorrem a um Audi no valor de R$ 80.000 ou um Pix e mais 20 prêmios de R$ 1.000 no valor de 2,50 cada número. E tem umas promoções também acima de uma quantidade de números, sai a 1,50, a R$ 2. E tem o meu Instagram também, que é campanha underline Stephanie. Na- Lá na bio tem o link da rifa e tem tudo lá, né? Mostrando como compra, os prêmios que concorrem, as promoções, Eu para ajudar. vou deixar seu arroba aqui, vou deixar o link também. E eu espero que as pessoas vão lá, ajudem. Também muita gente que assiste a entrevista gosta de seguir também, mandar um carinho, uma mensagem também. Espero que muitas mensagens cheguem a você. E, Obrigada. e Stephanie, nessa esperança, quais sonhos você pretende ter no futuro? Até os sonhos de continuidade do Tiago, né, que ele falava para ti. Sim. Ah, o sonho que eu mais quero é voltar a enxergar e andar, para eu voltar a ler para o Joaquim. Igual quando ele vai rezar, ele fala assim: Papai do céu, cura a mamãe para pular na piscina comigo. Então é isso que eu quero. Tá bem pro Joaquim. Para ler para ele, para correr, brincar, pular na piscina e dar os sonhos do Tiago, né? De a gente estar sempre junto, em família, tendo muito amor. Stephanie, eu queria te dar um abraço tão grande, porque por tanta coisa difícil que você passou, você conta essa história com uma leveza, com um sorriso, que olha, eu Obrigada. acho que não é qualquer pessoa que faria isso. Tô até com vontade de chorar porque é muito emocionante, porque é de uma força, até digo, sobrenatural, né? Sim, Que foge do nosso entendimento mesmo. Porque sim. é muito difícil, ao mesmo tempo você não se deixa a sua essência vencer, né? Você tem ali a doença, Não, mas você é muito mais que isso, e você transmite isso sim, nessa entrevista. Você conta, mas também lembra dessa Stephanie que é mãe, dessa Stephanie que é esposa sim, também. Continua sim, sendo, né? Como eu te falei, o Thiago tá presente em ti, são os teus sonhos. sim. Você vive na casa que vocês tinham esse sonho, né, atualmente? Vivo, Então, vivo aqui. é a continuação desse sonho. Talvez a gente realmente não entende algumas coisas da vida, né? Realmente Sim, tem coisas que não têm justificativa, mas que bom que você está transmitindo amor. Eu acho que além dessa entrevista, buscar te ajudar também vai ajudar muita gente, viu? Você tem com esse poder certeza. de ajudar com sua voz muitas pessoas. E eu não dou voz para ninguém, eu só amplio aquilo que ela já tem. E você tem essa voz potente que Sim, vai ser ampliada por tantos corações e eu quero que chegue e ilumine cada vez mais a sua vida também, a do sim, Joaquim, a da sua família também, que esteve sempre presente, seu pai, que fez essa doação, a sua mãe, que ali, em hipótese alguma, pensou em desistir de estar do seu lado, e você que não pensou sim. em desistir em nenhum momento, talvez passe na cabeça, né, das dificuldades, mas tá ali Assim, em cada às vezes momento. passa. E eu E assim, o meu pai, minha mãe veio pra cá, pra Arthur, e meu pai ficou em Sumaré, que ele tava na empresa dele, porém ele tava como autônomo. Quando o Thiago morreu, ele teve que largar o emprego dele pra cá e vir aqui pra Arthur. Então a casa deles estão fechada em Sumaré e estamos todos nós morando aqui, E eu tenho certeza que o Joaquim também é uma luz na vida deles, né? com E certeza.
Não é fácil o tratamento de leucemia, tudo é muito caro, então peço que as Sim, pessoas entendam, né? Ela perdeu o Tiago também, que era uma fonte de renda. O pai aí teve que sim, ajudar também, a mãe está ajudando. Então, se vocês puderem ajudar, com o mínimo que vocês tiverem, também estão concorrendo a prêmios, né, que a Stephanie falou, mas sim, principalmente ajudar a Stephanie, porque você vai estar ajudando a construção de um sonho tão bonito, né? Essa é a continuação do sim, sonho. com certeza, E, com Stephanie, você é certeza. essa borboleta bonita, leve. E eu sei que a Obrigada. borboleta, às vezes a gente toca nela, ela é sensível, né? Ela precisa, às Sim, vezes, do casulo dela, né? Pra entender algumas coisas, o sim, silêncio dela. Mas ela volta a voar, ela volta a iluminar, a cheirar flores e voltar com essa beleza por onde passa. sim. Eu te agradeço demais por você estar aqui contando essa história. Às vezes as pessoas me cobram, faz um vídeo mais curto, mas, gente, são Não vidas, tem como, pessoas, né? não tem como. Só nesse tempo, né, a gente tentou resumir, porque é difícil resumir tudo Sim, isso, né? é Então, muito por mais que as difícil. pessoas falam, mas se fizesse menos tempo, teria mais audiência, mas, gente, não é meu objetivo, é que chegue às pessoas. E, de fato, provoque mudanças também na vida das pessoas. Quem quer Sim, assistir esse tempo, assiste. E é isso, né? sim, é Eu isso, tenho certeza que vai chegar muita gente, Stephanie. com certeza. Ô, Milene, só abrindo um parênteses. Pode. Em a- abril do ano passado, eu ainda quebrei o fêmur sentada Ah. Mas, e e você conseguiu fazer cirurgia? tive que fazer cirurgia. E é o maior osso, né? Nossa Senhora. Aham, maior osso. Mas agora já tá, pelo menos. Agora tá tudo bem, graças a Mas Deus. você faz Já aquela fisioterapia de tentar andar, né? Vai aos pouquinhos, né? isso, eu ainda não consigo dar passos, mas eu já Aham. consigo ficar em pé numa barra. Então, é tudo aos pouquinhos. No tempo certo, as Sim, coisas vão acontecendo, né? O pescoço já sim, consegue ir na posição certa, aos poucos já sim, consegue escutar, né? E, Stephanie, eu sim. quero que você até deixe uma mensagem para as pessoas, porque de onde vem essa força? Quero que você transmita isso para as pessoas também, dessa fé que você tem, dessa esperança também. Olha, pessoal, nós não podemos pensar negativo. Por mais difícil que seja, nós temos que pensar positivo. Nós que passamos por momentos difíceis, a nossa cura é a nossa cabeça, 90% é a nossa cabeça. Então a gente tem que sempre pensar pro positivo, sempre falar, eu vou conseguir. E é isso que eu peço. E ser grato por tudo, né? Quanto mais a gente se lamenta, se vitimiza, é pior pra gente, faz mal é pra gente, né? Então, vamos pensar positivo. Não vou falar que é fácil, não é fácil. Às vezes eu caio. É como o Tiago falava, você tem o direito de cair, mas lembre-se de levantar, né? E nada um dia após o outro para a gente conseguir aí recuperar as energias e ficar bem com a gente mesmo, com as pessoas que a gente ama. E um outro recado que eu quero deixar para vocês também é: falam, gente, não tenha vergonha, medo de falar eu te amo para as pessoas que vocês amam, né? Às vezes pode ser tarde demais, né? A última palavra que eu ouvi foi eu te amo. E o que eu falei para ele foi eu também te amo. Então não tenham medo, não tenham vergonha. É lindo a gente expressar os nossos sentimentos, ainda mais com amor. Stephanie, para finalizar, eu quero te agradecer demais, por dedicar esse tempo para contar a história. Eu sei que é doloroso também lembrar, Sim, principalmente do Thiago, né? É bonito lembrar das memórias, mas é doloroso também, né? sim, Então, peço sim. perdão também por fazer você chorar de alguma forma. Imagina.
E, Stephanie, meu maior pedido agora é que você passe esse Natal desse ano, seja abençoado e maravilhoso com a sua família, com o Joaquim. Eu vou esperar final do ano para por uma fotinho com a sua família e você me dizer o quanto evoluiu, o quanto tá feliz. Eu Sim, vou esperar essa foto, viu? E te com agradeço certeza. demais. Muito, muito obrigada, Stephanie. Eu que agradeço de coração. E eu falo, né, que foi Deus que que mandou você aqui, né, para conhecer a minha história, para tantas pessoas ouvirem e se sentirem bem, né, que eu tenho certeza que vai fazer bem. Assim como eu ouvi, outras aí no seu canal e eu fiquei muito melhor. Nossa, Stephanie, muito obrigada. Eu vou esperar, ó, tô cobrando das pessoas. Mandem mensagens carinhosas, lindas pra Stephanie, viu? Por favor, Por favor. quero conhecer vocês. E vão lá, sigam ela, vou deixar o arroba dela, mandem mensagem pra ela. A mãe dela tá ali, tá ajudando, né, a ler as mensagens. Sim, E sim, vai ser uma vitória, com Stephanie. Vai ser a certeza. vitória, viu? Um E eu grande ainda beijo. vou até você para te dar um abraço pessoalmente. Nossa, é uma promessa, hein? Eu vou querer. Sim, com Tá certeza. bom? Promessa é Tá dívida. bom. E você, no Joaquim, e na sua mãe e no seu pai também, que eu quero conhecer. Com certeza. Um beijo, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.